nós hoje iniciaremos um debate, na verdade, uma apresentação sobre as principais, as novas propostas de especificações para aplicação de geossintéticos e estudos de solos moles. Na verdade, uma apresentação breve das propostas, das tratativas que estão sendo realizadas para a atualização, adequação dos normativos PRO 380 e 381 do Instituto de Pesquisas Rodoviárias, do IPR. Eu gostaria inicialmente aqui de agradecer a presença de todos, agradecer em nome do DENIT e dar as boas-vindas aí aos participantes. A ideia do evento é apresentar as principais adequações que estão sendo propostas. A gente, para a realização desse trabalho, a gente contou com uma equipe de consultores e eu gostaria de agradecer, em nome do DENIT, a participação desses consultores no trabalho, em nome do Dr. Ernesto, Dr. Luiz Guilherme de Mello, Dr. Fernando Schneid, Dr. Enio Marques Palmeira, Dr. Werner, Dr. Edgar, e eu tenho certeza que, por ser normativo e por ser um procedimento muito relevante para a engenharia nacional, especificamente para a engenharia geotécnica, né, para a infraestrutura em geral, a gente precisou de uma equipe de peso, né, eu tenho certeza que são aqueles profissionais que maior detêm conhecimento no tema. Então, agradeço em nome do DENIT a participação dos consultores nesse trabalho. Eu vou agradecer também imensamente a participação do Instituto de Pesquisas Rodoviárias, na pessoa do Rogério Calazans, o coordenador-geral, e também a equipe da CGDESP, na pessoa do Rodrigo Portal, que é o coordenador-geral, e a equipe apresentou inestimáveis contribuições ao trabalho. Agradecer também ao pessoal da comunicação aí, que nos auxiliou na divulgação do evento. A proposta, então, como a gente falou, é apresentar as contribuições e as tratativas que foram apresentadas como propostas para a atualização dos dois normativos, e eu acredito que esse trabalho tenha uma relevância ímpar para nós, DENIT. São normativos referenciais na engenharia, que trata de geossintéticos e solo moles. Então, acredito que essa revisão já era necessária. Já temos mais de 20 anos, né, de norma publicada. Então, acredito que essa revisão ela tenha uma necessidade premente e que agora a gente está completando esse ciclo. Então, nós vamos apresentar e os documentos ficarão em consulta pública posteriormente, né, no site do DENIT, e quem tiver contribuições, críticas, sugestões, poderá fazê-lo pelo site do DENIT, né, pela consulta pública que será colocada. Então, aqui a gente vai apresentar e, posteriormente, a gente vai colocar os documentos em consulta pública, onde toda a sociedade, toda a comunidade técnica poderá fazer as críticas, sugestões, complementações, sugestões que vierem a ser necessário. Então, isso já é um aviso aos senhores. O nosso evento ele conta com essa abertura. Posteriormente, a gente vai ter a primeira fala sobre a PRO 380, com as principais propostas. Posteriormente, a gente vai ter a fala sobre as principais adequações sobre a PRO 381, né? E a gente faz o encerramento nessa 1h30 aí de previsão que temos de evento. Eu vou passar a palavra brevemente para o Rogério Calazans, que é o coordenador-geral do Instituto de Pesquisa, apenas para fazer as boas-vindas. Bom dia a todos. Com imensa satisfação que a gente recebe vocês para esse webinar, né? É fruto de um trabalho, como o Dr. Luiz Guilherme já bem explicou aí, um trabalho envolvendo consultores de alto nível, servidores do DENIT e academia. A gente sempre busca a participação da comunidade técnica nas normativas do DENIT, né, do IPR.
sempre uma oportunidade de a gente convidar vocês para poder participar dos normativos, né? É a nossa matéria-prima, né? O nosso produto final, fruto das pesquisas, vai servir de referência para os projetos e obras rodoviárias, né? Desejo a todos aí um bom evento. Bom dia. Obrigado, Rogério. Então, a gente vai iniciar com a primeira apresentação. Eu vou parar de compartilhar aqui o pôster e o Dr. Werner vai fazer o compartilhamento da apresentação. Dr. Werner, pode iniciar o compartilhamento? Ok, já apareceu sua apresentação. Eu peço a todos que mantenham o microfone desligado, por favor. Esse evento é um evento aberto, então, às vezes as pessoas entram na sala de reunião ainda com o microfone aberto, eu peço que desliguem. Dr. Werner, você tem a palavra e agradeço já de pronto a participação. Bom dia a todos, muito obrigado, Luiz Guilherme. Eu tive a honra de trabalhar nesse time, primeiro num time menor, com o professor Fernando Schneidt, com o professor Luiz Guilherme de Mello, meu sócio, com o apoio do professor N. Marques Palmeira, foi muito importante o apoio dele, do professor Edgar Debrecht também. E quando estávamos no final, a equipe do DENIT entrou de forma muito produtiva, criticando o que a gente fez, adequando, tentando encaixar nas atividades deles e juntando esse monte de informações associadas a esses dois temas tão importantes, os geossintéticos nos aterros sob solos moles e o projeto como um todo de aterros sob solos moles. Então, eu vou falar primeiro sobre a PRO 380, utilização de geossintéticos em aterros sob solos moles e obras viárias. Existiam procedimentos de 1998, que era um procedimento com um foco um pouco diferente, ele visava caracterizar os geossintéticos para emprego em obras viárias e indicar os ensaios que deveriam ser feitos. A nova versão de 2021, ela tem o seguinte foco, ela tem o foco da aplicação deles, da utilização deles, o que é importante deles. Então, eu vou ler aqui rapidamente o foco dele, o objetivo, né? Estabelecer diferentes critérios para a aplicação de geossintéticos na estabilização e reforço de aterros sob solos moles em obras viárias. Apresenta também os principais produtos geossintéticos utilizados, suas propriedades relevantes. Apresenta recomendações quanto à estocagem, manuseio e instalação de geossintéticos e fornece instalações básicas para a execução do plano de instalação e acompanhamento técnico de obra. O nosso procedimento de 2021 ele é mais completo, ele é mais amplo. E o que aconteceu? A parte de geossintéticos que tinha no PRO 381 de uma forma mais localizada, ele foi retirado do 381 e passado para o 380, então a gente tem hoje um documento fechado sobre geossintéticos, que é o PRO 380. O que serviu de base para montar esse procedimento? Os antigos PRO 380 e 381, normas da ABNT, normas da STM, a norma inglesa BS 8006, a EBGEL da Alemanha, o manual de geossintéticos e bibliografia nacional e internacional. Então, a base foi bastante ampla. Dentro do procedimento tem a base normativa, tem a base das referências bibliográficas. Acho que só isso já é interessante como documento. O índice desse documento foi montado da seguinte forma: tem o objetivo, as referências normativas, definições, que é um item que a gente às vezes esquece, mas ele é muito importante ter uma nomenclatura uniforme, requisitos gerais para aplicação, aplicabilidade, recomendações básicas para estocagem, manuseio e instalações, plano de instalações do geossintético, acompanhamento técnico de obra e os anexos. Os anexos são bastante interessantes porque neles tem informações práticas relevantes. Então, os valores de referência, por exemplo, para fatores de redução, tipos de aplicação e reforço de solo em obras viárias, a gente tem mais informações mais detalhadas, aplicação em aterros sob estacas, aplicação em colunas granulares encamisadas, diversas funções exercidas pelos geossintéticos, as propriedades de geossintéticos, produtos geossintéticos e bibliografia. Iniciando, então, a apresentação foi mais ou menos montada como a sequência do texto. Eu eliminei os primeiros itens que são mais repetitivos e vou falar um pouquinho sobre as aplicações e reforços da base de aterros sob solos moles. Para esse tipo de aplicação, o que é relevante em termos de propriedades?
do geossintético: a resistência à tração máxima, a elongação à subtração, a taxa de deformação, módulo de rigidez da tração, comportamento e fluência, resistência a esforços da instalação, resistência da degradação ambiental e interação mecânica com o solo envolvente. Os produtos utilizados são geralmente geotêxteis, geogrelhas e geocélulas. Esse é o usual para esse tipo de aplicação. Esse é um assunto que eu acho muito importante que seja bem detalhado e explicado, porque se faz muitas vezes confusão com o assunto de qual resistência que eu tenho que usar para fazer o cálculo do meu projeto. Então, a primeira informação, o primeiro conceito é a resistência à tração de projeto. Ter referência, então, ele é o T máximo, que é a resistência característica do geossintético. A resistência característica é aquela que passa naquela curva de Gauss, 95%, dividido pelo fator de redução de fluência. O fator de redução de fluência é um parâmetro que ou ele é testado e fornecido de uma forma garantida pelo fornecedor, ou tem sugestões de valores de redução de fluência se não existir essa informação. Então, para cada tipo de sintético, né, de plástico, existe um fator de redução. Quando a gente vai calcular a resistência à tração no projeto de fato, a gente pode ter disponível aquela tensão de referência, e a gente tem que reduzir ela ainda devido a danos materiais e danos ambientais. Os danos materiais eles estão associados ao tipo de aterro que vai ser utilizado. Então, se a gente tem um aterro de pedra, de brita, ele vai danificar mais o geossintético do que um aterro de solo. Então, para cada tipo de material, para cada tipo de granulometria, se aplica um fator de redução. Ele é diferente para geotêxteis e geogrelhas. Então, ali tem, no procedimento, tem sugestões de valores para esse tipo de fator de redução. E existe uma sugestão do fator de redução para danos ambientais, no mínimo 1.1, também pode ser adaptado, ajustado a uma condição específica. Então, eu pego aquele parâmetro inicial do slide anterior, que é o do ensaio, eu reduzo ele pelo fator de fluência e reduzo ele pelos danos materiais e os danos ambientais que podem acontecer. Depois todas as reduções, eu chego no valor que é usado de fato para dimensionamento, que é o D disponível para cálculo. Aplico nisso aí no fator de segurança, né? Então, o T de projeto, eu tenho o T disponível, que é o valor do ensaio reduzido pela fluência, pelos danos materiais, pelos danos ambientais, aplico um fator de segurança e, finalmente, eu chego na resistência de projeto. Acho que essa sequência ela é importante como conceito, né? Quem for fazer o cálculo, ele tem que saber que ele tem que aplicar todos esses fatores de redução para chegar na resistência que ele vai botar lá no cálculo dele, no equilíbrio limite, ou seja, qual for a forma de cálculo. Qual outro fator importante que a gente deve levar em consideração? A rigidez do reforço. Então, geralmente, para a gente conseguir ter uma boa compatibilidade de deslocamentos, a rigidez deve ser superior a 800 kN por metro. Se eu tiver um geossintético muito mole, ele pode estar deformando, o meu solo pode estar rompendo, e eu não mobilizo ele quando eu preciso. O solo pode ter rompido e ainda está elongando. Então, os geossintéticos precisam de uma certa rigidez e o número usual é no mínimo 800 kN por metro. Para fazer o cálculo de projeto, normalmente se usa a rigidez a 2%, 5% de deformação. Então, é importante que isso seja definido no projeto, é importante que isso seja definido ao especificar o produto, porque a rigidez é muito influenciada pelo tipo de material que é utilizado. Então, são conceitos que precisam ser levados em conta quando se for fazer o projeto de um aterro reforçado com geossintéticos. Outras recomendações importantes, né? Você tem que ser, você sabe que o aterro o reforço é pouco eficiente quando eu tenho um aterro muito espesso. Então existe essa referência, o 0,7 largura do aterro. Se ele for mais fundo que 0,7 largura do aterro,
a ruptura acaba envolvendo todo o aterro e o gel sintético acaba sendo pouco eficiente. Geotêxteis não tecidos geralmente não têm rigidez suficiente, às vezes nem resistência suficiente. Quando você tem um reforço com multicamadas, ele pode ajudar a reduzir recalques diferenciais, mas a mobilização das camadas precisa ser bem avaliada para que ela funcione conjunto. É importante você pensar na orientação do gel sintético. Você tem produtos que você tem maior resistência numa direção do que em outra, então, ao montar o teu projeto, ao definir o teu gel sintético, pense como vai ser a orientação dele. Muito cuidado com emendas. Se você tem o maior esforço na direção transversal ao teu aterro, não coloque emendas nessa direção, coloque as emendas na outra direção, desenrole o rolo na direção do maior esforço. Muito cuidado com instalação. Então, quando você tem um aterro em cima de um solo muito mole, você às vezes forma aquelas ondas em cima do teu aterro de conquista. Cuidado com isso, porque o teu gel sintético pode estar sendo montado com uma certa folga, ele não vai ser mobilizado quando ele precisa ser mobilizado. Cuidado com pedras, troncos, para ele não ser danificado. E é importante verificar vários tipos de ruptura. Então, existe na bibliografia a definição explicando que tipos de mecanismos precisam ser verificados. Você tem a verificação de estabilidade global, você tem aquela verificação tipo pasta de dente, squeezing, né? O aterro todo expulsa o solo mole por baixo, você tem estabilidade local na borda do aterro. Tudo isso você precisa fazer a tua verificação quando trabalha com gel sintético como reforço de base de aterro. Gel sintético também tem aplicação quando você faz adensamento de solos compressíveis. Nesse caso, é mais importante a transmissividade, a capacidade de descarga, então são fatores associados à permeabilidade e à vazão, e a resistência de tração. Por que a resistência de tração? Porque o teu dreno, que vai se instalar no terreno, tem que ter uma certa resistência, ele rompe durante o teu processo de instalação. O que você usa normalmente? Geotêxteis, geocompostos, e o gel composto, na verdade, é uma junção do geotêxtil com o gel espaçador. O gel espaçador é aquela canaleta que vai no meio do gel, envolto por um gel têxtil para que ele não colmate, e esse é o gel composto. Quando você fala em aplicação em aterro sob estacas, quais são as propriedades relevantes? Resistência à tração máxima, a elongação sob tração, a taxa de deformação, módulo de rigidez, comportamento e influência, resistência aos esforços de instalação, degradação ambiental e a interação mecânica com o solo envolvente, então o atrito entre o material e o gel sintético. Quando você fala nesse assunto aterro sob estacas, você também usa normalmente geotêxteis, geogrelhas. Em alguns casos, você pode eventualmente usar geocélulas, mas é uma aplicação menos comum. Então, o usual são geotêxteis ou geogrelhas. Algumas recomendações sobre o assunto aterro sob estacas. Quando você tem cargas estáticas, a relação entre o espaçamento e o diâmetro da estaca menor que 3 metros. Quando você tem cargas elevadas móveis, por exemplo, no aterro mais baixo, essa distância tem que ser menor que 2,5. Isso aqui veio das normas internacionais e está no manual de geossintéticos. A relação entre o diâmetro da estaca e o espaçamento maior que 0,15. A relação entre a altura e espaçamento menos o diâmetro da estaca 0,8, onde o H é a altura do aterro total, acima do capitel. E por ali vai, tem uma série de recomendações, elas estão no procedimento, elas estão na bibliografia, acho que não faz sentido ler todas elas aqui, estão no slide claramente explicadas. No mesmo assunto, a gente tem recomendações importantes, né? A razão entre o módulo de reação das estacas e do solo mole circundante tem que ser maior que 75, se o quiser levar em consideração o terreno. Senão, às vezes, é melhor pensar que toda a carga do aterro vai para a estaca e o solo não recebe carga. Outro assunto importante, não usar muitas camadas de reforços, né, no máximo 2, porque senão a camada acaba se afastando da estaca ou do capitel e acaba não funcionando como se imagina para fazer o efeito ponte entre as estacas barra capitéis. Tem que ter um afastamento do reforço em relação ao capitel, que não seja nem muito grande nem muito pequeno.
Quando você tem duas camadas, elas têm que estar relativamente próximas novamente. Se você deixar ela muito longe, ela não vai funcionar para fazer o efeito arco. Resistência à tração do dimensionamento do reforço no mínimo 30 kN por metro e a deformação tração menor que 12%. Geralmente a gente quer uma deformação menor que isso, porque senão ele fica muito mole e pode acabar acontecendo o efeito do capitel saindo no aterro, se o aterro for de baixa altura. Você pode fazer sobreposição entre camadas, mas normalmente você faz a emenda, essa junção em cima do capitel, porque acaba sendo um local que você tem uma transferência de carga normal maior. E normalmente você faz na direção secundária, né? Outra coisa, recomendações importantes. A deformação máxima inicial do reforço de 5%. O que significa isso? Na instalação, a força não pode dar mais do que 5% de deformação e uma fluência de 2%, para que a gente não tenha muita deformação residual durante a vida útil do geossintético. Tem vários métodos de cálculo consagrados, então tem os mais dos alemães, tem os dos ingleses, acho que eles estão todos refletidos também no manual de geossintéticos. Tem que ser verificado a estabilidade global, onde você pode levar em consideração as estacas e o reforço, e você precisa verificar a possibilidade de deslizamento sobre a camada do reforço, que é basicamente uma ruptura dentro do corpo do aterro, escorregando em cima do teu reforço. Enfim, tem vários modos de ruptura que precisam ser avaliados e o projeto tem que ser adaptado para isso. Quando se usam colunas granulares encamisadas, você pode usar uma solução parecida como o do aterro estaqueado, mas do ponto de vista de coluna, a coluna granular encamisada, ela é como se fosse uma coluna de brita, só que ela tem uma camisa em volta, essa camisa em volta confina o material, permitindo que se aplique uma carga maior nela, e ela é mais segura para cisalhamento, no caso de solos muito moles. Existem algumas recomendações quanto à rigidez desse gel sintético que envolve a coluna, que é no mínimo de 700 kN por metro. Se ele for muito mole, ele pode deformar muito e a coluna acaba achatando demais. Ele tem que ter um comportamento de influência adequado, ele tem que ter uma permissividade razoável, ela tem que ser dimensionada para resistir a esforços de instalação, porque a instalação acaba gerando esforços importantes, ela tem que estar adequada para a resistência à degradação ambiental, porque o geossintético vai ficar inserido no terreno. Aqui tem uma imagem esquemática de como funciona uma coluna encamisada de areia ou de brita. Então, você aplica a carga vertical, entra por ela, ela tenta expandir, ela tem a expansão restrita pelo geossintético, que funciona a tração, e ela recebe, então, uma carga maior do que uma coluna de brita maior. Geralmente se usam geotêxteis de PVA ou de PET. Geralmente essas colunas não têm costura e o diâmetro usual entre meio metro e 1,5 metro. Falando um pouco de estocagem, é um problema importante, porque obras geralmente são brutas, são sujas, então o geossintético é um produto relativamente que requer cuidado, então deve-se tomar bastante cuidado com a estocagem. Então, manter a embalagem original intacta, onde possível, até você aplicar ela, ele fica protegido. Quando você estocar ele ao ar livre, você precisa ficar coberto para não ter a ação dos raios ultravioleta e ação de água. Você tem que ter um plano quando você for apoiar as bobinas do geossintético, ele tem que estar seco, livre de terra, de sujeira, livre de óleo, solventes, e que ali não passe uma enxurrada de água quando chove. Quando você estoca ele de maneira imprópria, exposto ao sol, ou levando enxurrada, chuva, queda de solventes, você tem que sacrificar uma parte dele, aquilo que foi atacado pelo sol ou pelo solvente, e jogando fora aquele material que foi atacado. Então, você desenrola até você chegar no material intacto. Transporte e deslocamentos. O transporte também tentar sempre manter a embalagem original, deixar ela intacta, deixar o suporte central de papelão plástico metal para ele
ficar bem apoiado e facilitar a montagem. Se você fizer um deslocamento por pequena distância, você pode fazer com uma empilhadeira, com uma pá carregadeira, tomando cuidado para não danificar o produto, ou mini tratores, ou rolar manualmente. Senão você usa um caminhão de forma usual, né? Tomar cuidado para não rasgar, perfurar a embalagem, quanto o próprio gel sintético. O corte normalmente se faz com tesoura, estilete ou faca. Você pode desenrolar as bobinas no solo, desde que você tenha uma condição de apoio razoável, né, seco, firme, e você pode desenrolar ele, por exemplo, também usando cavaletes. Se você tem um dano no gel sintético, isso geralmente pode acontecer, por exemplo, por perfuração por ferramentas, algum dano que pode acontecer na obra, você tem que consertar ele ou desprezar esse material. Então, dependendo do tipo de dano, dependendo do tipo de gel sintético, você faz isso de uma forma ou de outra forma. Instalação, você tem vários tipos de união, você pode fazer uniões por sobreposição, por grampeamento, por costura. A sobreposição, obviamente, não pode acontecer no sentido de onde tem tração. Onde você tem tração, se você for fazer uma emenda por grampeamento e costura, tem que levar em consideração a redução da resistência devido a esse grampeamento e costura. Você tem que ter a limpeza do solo base, evitar contaminação, retirar os objetos perfurantes, por exemplo, se você vai aplicar ele no mangue, tem que ver os tocos que ficaram, fazer um estocamento ou fazer uma camada inicial de conquista, tomar um cuidado especial quando você tem água, se você tem lâmina d'água, tem que planejar isso adequadamente para que o gel sintético possa ser aplicado de forma adequada e não fique com bolhas e dobras que evitem que ele seja mobilizado quando for requisitada a tração dele. Proteção superficial, você tem que evitar a ação das intempéries, a ação do raio ultravioleta. Quando você vai lançar aterro sobre ele, normalmente você lança uma primeira camada com compactação reduzida ou com um solo mais fofo, deixando espaço para que a compactação não afete o gel sintético. Tem que tomar cuidado, como já tinha falado, com a formação de rugas, dobras que evitam que o gel sintético possa ser mobilizado. Tem que tomar cuidado quando for fazer um aterro de brita em cima do gel sintético para que não ocorram perfurações. Enfim, parecem todas as recomendações simples, mas é impressionante o que a gente vê acontecendo em obra de besteira. O plano de instalação, né? Então, quando você faz o seu projeto, o ideal é que ele tenha um plano de instalação do gel sintético, você tem que saber qual que é a largura das mantas, você tem que pensar como você vai lançar essas mantas, você tem que indicar a direção das mantas. Então, se você tem uma gel-grelha que tem uma resistência maior numa direção que em outra, tem que ficar muito claro aonde que essa resistência maior vai ser solicitada e como você vai montar isso de forma adequada embaixo do teu aterro. Tem que estar especificado o tipo de união. Então, quando você vai fazer sobreposição, você tem que especificar qual que é a largura da sobreposição, aonde você vai colocar essa sobreposição. Quando você tem alguma fixação, você pode colocar pesos ou grampos para ajudar a manter isso enquanto o aterro não está sendo largado. E tem que ter procedimentos e detalhes construtivos do preparo de solo base. Por exemplo, você vai fazer um aterro de conquista, ele tem que ter a sobrelargura adequada, ele tem que ter, às vezes, aquele engaste onde você vai ancorar o teu gel sintético. Você tem que pensar como você vai lançar o teu material, de fora para dentro, de dentro para fora. Enfim, cuidados com transporte, estocagem e manuseio, que a gente acabou já falando. E a obra, idealmente, tem que ter um acompanhamento técnico, né? Então, você tem que, durante a obra, identificar o gel sintético, você tem que checar se ele está conforme, se ele está adequado, você tem que verificar as condições de preparo do solo base, você tem que orientar as mantas se elas estão seguindo aquele plano que veio do projeto, você tem que verificar a qualidade das uniões, você tem que checar o posicionamento das mantas, às vezes um gel sintético tecido, se o vento bater ele pode mudar, se chover e ver uma enxurrada ele pode mudar de posição, se tiver tráfego de veículos ele pode danificar e afetar a posição.
Você tem que checar se o comprimento de ancoragem está bem feito. Tem que checar a integridade das mantas, se teve vandalismo. Às vezes roubam uma manta, uma coisa que acaba acontecendo. Você tem que verificar se está acontecendo circulação de veículos, equipamento em cima da tua manta, se está sendo derrubado algum produto químico, solvente, combustível. Enfim, a integridade das mantas tem que ser verificada durante a obra também. E se o lançamento dos materiais tem que ser feito de forma adequada, o tipo de material, granulometria, altura de queda, não posso jogar o material lá acima, faz o lançamento adequado, tipo de equipamento, a direção que eu vou fazer o aterro, a espessura da primeira camada, a compactação, são as características que a gente especificou durante o acompanhamento técnico de obras tem que ser verificado. Então, esse aqui era a apresentação sobre o PRO 380. Bom, Luiz Guilherme, você quer dar uma... Sim. Obrigado, Werner, pelas apresentações aí das principais propostas e adequações que estão sendo trazidas para o normativo, né? Então, essa primeira parte foi especificamente para mostrar alguns aspectos que estão sendo propostos a serem incluídos no PRO 380, que trata do uso de geossintéticos em obras de solo mole. Então, é um procedimento muito voltado ao produto geossintético e a sua utilização em obras de geotecnia, onde a gente tem solo mole. Então, a gente está em cima, né, do horário aí, Werner, bem em cima, o tempo foi bem acertado. E agora, só para ressaltar de novo, essa apresentação, esse webinar era para a gente apresentar as principais adequações propostas, tanto na PRO 380 quanto na PRO 381, que nós entendemos que havia necessidade de algumas atualizações. É um evento para apresentação, eventuais contribuições, sugestões, críticas aos normativos poderão e deverão ser feitas via consulta pública, que será feita pelo site do DENIT, no âmbito do IPR, do Instituto de Pesquisas Rodoviárias. Então, aqui a gente vai só apresentar, a gente não vai ter tempo de discussões, de debates, as eventuais contribuições poderão ser feitas quando a gente tiver a consulta pública em andamento. Então, antes de fazer a consulta pública, a gente quis apresentar para a comunidade técnica as propostas e agora a gente vai passar para a segunda parte da apresentação. A segunda parte, ela trata especificamente das propostas e atualizações que foram indicadas, trazidas pelos consultores para a PRO 381, e aí especificamente, né, relacionada a obras onde a gente tem solos moles, e talvez seja um procedimento normativo muito conhecido da comunidade técnica, e a gente entendia que havia necessidade já de algumas atualizações, haja vista já a longevidade desse normativo já em operação dentro do DENIT, né, já tem mais de 20 anos, e por ser um normativo referência, a gente entendeu que seria interessante a gente fazer uma revisitação e chamamos os nossos grandes consultores aí para fazer as propostas. Então, a segunda parte agora será a apresentação dessas proposições. Então, Werner, se você quiser já beber uma água aí e compartilhar a apresentação, a gente já pode continuar com essa nova etapa aí. Já estamos vendo a apresentação. A palavra é sua, Werner. Ok. Novamente, eu acho que o importante é colocar que esse trabalho foi um trabalho bastante intenso, primeiro interno nosso, do grupo que está listado aqui no primeiro slide, e depois com apoio do pessoal do DENIT, ele às vezes teve que puxar a gente de volta para a realidade. A gente enxerga que a gente tem que ficar com o pé no chão quando define um procedimento desse tipo, porque ele tem que valer do Oiapoque ao Chuí, né? Ele tem que valer tanto aqui, quanto na Amazônia, quanto no Centro-Oeste, em vários ambientes. Então, é um procedimento, como o Luiz Guilherme colocou, importante, relevante, e ele tem que ser abrangente. Então, foi um trabalho bastante intenso, e acho que eu estou muito curioso o que a gente vai receber de críticas
quando isso for ser disponibilizado. Então, o procedimento de 1998, eu vou colocar dessa forma, acho que ele foi uma referência quando foi lançado mais de 20 anos atrás. Existia pouca bibliografia sobre o assunto. Ele juntou em uma publicação muitas informações, várias técnicas de construção, soluções, investigações. Então, ele foi uma coisa, uma referência mesmo, quando foi lançado. O de 2021, nós tiramos um pouco o formato de livro-texto, porque hoje a gente tem bibliografia farta sobre o assunto aterro sobre solos moles, né? Nós introduzimos algumas recomendações práticas relativas a critérios de projeto, a orientação de investigações geológico-geotécnicas, nós escrevemos soluções a nível conceitual, o dimensionamento depois da responsabilidade do projetista, se ele vai usar o método A, B ou C, mas colocamos os tipos de solução usuais em aterro sobre solos moles e a gente colocou algumas orientações práticas relativas à instrumentação. O assunto geossintéticos foi tirado do 381 e colocado no 380, sobre o qual eu falei agora há pouco. Então, esse é o novo procedimento, ele tem um formato um pouco diferente. Serviram como base também os procedimentos antigos, o PRO 380 e 381, normas ABNT, recomendação ABGE de investigações, normas ASTM, o Eurocode e bibliografia nacional e internacional. A estruturação do PRO, ele acho que não mudou muito, né? A gente colocou um objetivo, referências normativas, definições, um capítulo de critérios de projeto, um capítulo grande de investigações geotécnicas, um capítulo sobre tipos de solução e um capítulo sobre instrumentação e acompanhamento de obra. Os anexos têm um anexo que fala de ensaios de campo, ensaios de laboratório, parâmetros e informações geotécnicas, um fluxograma para concepção de projeto de aterro sobre solos moles, que acho que ficou bem interessante, o caminho para desenvolver um projeto de aterro sobre solos moles, que é um capítulo, um anexo de soluções, instrumentação e, novamente, bibliografia, tanto nesse procedimento quanto no anterior. O capítulo de bibliografia, eu acho que ele é bastante interessante e vai servir de referência para muitos estudos, porque quem se quiser se aprofundar, ali tem uma bibliografia bastante rica. Vamos falar um pouquinho de critérios de projeto. Em 98, o procedimento definiu 3 tipos de aterro, classe 1, classe 2, classe 3. O classe 1 são aterros junto a estruturas rígidas, então juntam aterro de encontro de ponte ou junto a estruturas sensíveis. Classe 2 são aterros mais altos que 3 metros, classe 3 aterros mais baixos que 3 metros. Isso foi mantido, essa definição, porque a gente acha que ela é bastante interessante. O que foi introduzido foi uma definição diferenciada do tipo de rodovia. Tipo 1, uma rodovia mais simples, onde a gente não se preocupa com recalques. Então, por exemplo, uma rodovia não pavimentada no meio do mato, se ela recalcar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, não é tão crítico. Então, nesse caso, o importante é a gente avaliar, a gente ter certeza que ela não rompa. O estado limite último é importante. E as rodovias tipo 2 são rodovias pavimentadas, ou que serão pavimentadas no futuro, onde o recalque é relevante, onde a gente tem que verificar o estado limite último, ruptura, e o estado limite de utilização, recalques. Então, nós introduzimos essa nova definição para 2 tipos de rodovia, o que é importante, porque você ter um critério de recalque muito apertado para uma rodovia onde recalque não é relevante, não faz muito sentido. Então, nós fizemos essa divisão. Então, isso é uma novidade dentro do assunto critérios de projeto. Falando em critérios de projeto, pensa-se também bastante em análise de estabilidade. Achamos que equilíbrio limite é o método atual que se usa para fazer dimensionamentos. Se for feita uma análise mais sofisticada por elementos finitos, por exemplo, aqueles métodos de redução de resistência, eles não podem ser usados sozinhos, eles têm que andar junto com o equilíbrio limite. Sempre tem que ser verificado as superfícies circulares e não circulares. A circular é uma simplificação e muitas vezes ela não é representativa, então tem que ser verificado os mecanismos mais complexos, não apenas o circular. Tem que ser feitas as verificações de período de construtivo, então se você tem etapas construtivas, de final de construção e de longo prazo.
Rebaixamento rápido é uma situação que vem lá do mundo das barragens, mas especialmente no norte do nosso país, existem situações de sazonalidade com variação de nível d'água bastante grande. Então, o rebaixamento rápido é um mecanismo que pode ser importante ser verificado. E, às vezes, tem condições especiais, por exemplo, uma etapa futura de obra, você pode ter uma previsão de uma escavação junto à tua rodovia no futuro, você tem que pensar nisso, se isso pode acontecer ou não. E você tem que pensar em etapas intermediárias. Se você está fazendo o seu projeto, não esqueça de verificar o aterro de pré-carga. Não esqueça o aterro de compensação de recalque. Então, se você faz um aterro que é mais alto para compensar o recalque, aquela situação tem que ser verificada, onde você tem o aterro de pré-carga e mais um pouco para compensar os recalques. Fatores de segurança típicos, a gente também não saiu do usual para período construtivo, onde a obra está mobilizada, você tem uma instrumentação em andamento. Você pode trabalhar com o fator de segurança mais baixo, 1.2, final de construção 1.3, longo prazo 1,5, usual, e rebaixamento rápido em regiões de sazonalidade, você também deve trabalhar com 1.3. Acho que é uma coisa importante, no mundo das barragens, o rebaixamento rápido normalmente é usado com fator de segurança 1.1. Por que essa diferença? O rebaixamento rápido numa barragem é uma situação muito usual, o reservatório ser esgotado rapidamente. Quando a gente fala, por exemplo, da Amazônia, onde o nível d'água pode variar 10 metros cada ano, o rebaixamento rápido é uma solicitação relevante e repetitiva, diferente do que acontece numa barragem. Quando a gente fala análise de estabilidade, a gente tem que falar em parâmetros geomecânicos. Muitas vezes se usa parâmetros de bibliografia, a gente está recomendando só usar a bibliografia quando você está falando de estudo de viabilidade. Quando você vai fazer uma obra de verdade, baseia os seus parâmetros em ensaios. Isso está mais detalhado mais à frente no capítulo 5 do procedimento e aqui nessa apresentação também. Sobrecargas, geralmente, no período construtivo, 10 kPa, 1 tonelada por metro quadrado, salvo que você tenha uma condição especial, que vai passar uma carga especial, equipamentos de grande porte, tem que avaliar, obviamente, uma condição especial de forma diferenciada. O período operacional, 20 kPa, também salvo condições especiais. 20 kPa normalmente aplicado na faixa de rolamento e no acostamento, né? Esse é o normal também. Análise de recalques, nós criamos o conceito de atender a recalques residuais. Então, muitas vezes se faz hoje o projeto, olha, eu quero tratar para 90% do recalque primário. O recalque primário pode ser 1 metro, 2 metros, meio metro. Então, o recalque residual, se a gente só tratar para 90% do recalque primário, vai ser muito diferente. Então, o que seria importante, que a gente colocou no procedimento, o importante é que se tenda a um recalque residual, seja ele uma parte do primário e secundário, seja ele só secundário, seja uma parte do secundário. O que importa para a obra é o que vai acontecer do final da obra em diante. Estimativas de recalque podem ser feitas por cálculos analíticos ou modelos numéricos, existem ferramentas para tal. Tem que ser levado em consideração a submersão do aterro, a compensação de grade e os tratamentos, se tiver tratamento. Submersão do aterro significa que uma parte do aterro, se ele desce para baixo do nível d'água, ele fica mais leve e a tensão que ele aplica acaba sendo menor. Parâmetros geomecânicos para análise de recalques. É a mesma questão dos parâmetros de resistência. Você usa a bibliografia somente para estudos de viabilidade e usa ensaios se você for avançar mais para frente com um projeto básico executivo. Análise de recalques, então, o objetivo é ter uma definição de projeto de recalques residuais. Então, isso pode ser alterado, por exemplo, em função do tipo de rodovia que vai ser usado. Então, se você tem uma rodovia classe 1, você pode impor um certo tipo de recalque. Então, o relevante é pensemos nos recalques durante a fase de projeto. Então, no aterro classe 1, por exemplo, no sentido longitudinal, normalmente se aceita recalques muito pequenos. Por exemplo, junto à obra de arte, 2 centímetros já é quase demais. E o recalque residual de 25 anos, 5 centímetros. Por que tem essa folga? Porque geralmente tem algum tipo de manutenção. No sentido longitudinal,
um aterro classe 2, classe 3, um mais alto, um mais baixo, nós colocamos uma possibilidade do projetista, junto com o órgão, o DENIT, né, fazer a definição dos recalques que pode acontecer no sentido longitudinal. O que colocamos no procedimento foi análise do recalque no sentido transversal. Já sei uma crítica que vai acontecer, mas o importante o que nós quisemos colocar ao falar do recalque transversal é o recalque transversal, por vezes, é mais crítico do recalque longitudinal. Então, tem que existir uma preocupação do recalque no sentido transversal da obra. Se você tem uma obra larga e você sabe que está perto de um morro, então o teu solo mole tem espessura variável, leve isso em consideração no teu projeto. Faça a sondagem no sentido transversal para verificar se o teu aterro vai ter um recalque transversal e trate a tua obra para que isso não aconteça. Investigações geotécnicas, acho que é um capítulo que mais tem novidade, né? Ele tem um detalhamento bastante grande. Até o professor Schneider e o professor Edgar Odebrecht, que são os autores mais importantes desse capítulo, trazendo novidades, informações relevantes, o que pode ser trazido de uma investigação geotécnica bem feita. Então, os ensaios de campo, continuamos fazendo o SPT. Então, o equipamento ele tem que ser bem descrito, para você saber qual que é a perda de energia. Faça a calibração da perda de energia para calibrar o INSPT de forma adequada. Um assunto importante, a sondagem SPT que tem que ser já referenciada. Eu trabalho em projetos já faz quase 30 anos, e eu acho que já vi 1 milhão de sondagens SP1, SP2, SP3. Se eu não tiver uma coordenada junto com a sondagem, aquela sondagem daqui a algum tempo não vai servir para nada. Então, é importante que ela seja georreferenciada. A sondagem SPT, ela tem que ter uma descrição das camadas, obviamente, a profundidade onde elas acontecem, o índice SPT ao longo da profundidade, posição do nível d'água ou dos níveis d'água se tem um artesianismo, descrição do tipo de equipamento, que eu falei da energia, eventualmente se pode fazer um ensaio de infiltração, isso que fica a gosto ou a critério do projetista / do DENIT. E a cada 2 metros, na camada solo mole, a ideia é que se faça uma determinação de umidade, um teor de matéria orgânica e a porcentagem de material passante na peneira 200. Em alguns casos pode fazer até limites. Então, com essa investigação em amostra deformada, a gente consegue mais informações do que simplesmente olhar o SPT. Então, nós estamos pedindo, recomendando que se faça mais do SPT. O SPT tem mais para dar. Então, o usual do SPT está sendo ampliado um pouco quando a gente está falando do SPT nesse procedimento. Ensaio de campo, o CPTU. CPTU, acho que é um dos ensaios mais importantes, ou o ensaio mais importante para solo mole. Aqueles ensaios antigos, né, um cone mecânico, um cone elétrico sem medida de pressão não pode ser mais feito. A gente precisa da medida da pressão neutra, porque ela é importante para determinar características dos materiais, classificação dos materiais, e inclusive fazer ensaios de dissipação para saber o tempo de adensamento, para calcular o coeficiente de adensamento. Aqui tem formas de você avaliar o início da interpretação do ensaio de cone, calibração, por exemplo, do NKT por um ensaio de Vane, para você ter um perfil de resistência contínua ao longo da profundidade. Acho que eu não vou ler tudo que está nesse slide. O ensaio de cone permite também fazer ensaio de dissipação para ter o coeficiente de adensamento horizontal e por correlação ou vertical. Você pode, em casos especiais, deixar a dissipação total acontecer e verificar qual a pressão neutra naquele local. É importante que esses materiais, esses dados, sejam sempre digitalizados e fornecidos em planilha eletrônica. Então, para o projetista, não ter somente um gráfico, mas para ele ter o dado cru e poder trabalhar com esses dados. Ensaio de palheta é o melhor ensaio para medida de resistência e desalhamento. Tem padronização de norma. Nós estamos falando que não deve ser executado o ensaio tipo B, tem que ser o ensaio tipo A, que é o que tem a palheta retrátil. Você não pode esquecer de fazer a correção de Bjerrum, até por isso é importante você ter o IP do terreno, você fazer ensaio de limites.
Outros tipos de ensaio que se fazem, não necessariamente se façam em todos os locais, mas o ensaio dilatométrico, um pressiométrico, a geofísica de superfície, ensaios sísmicos, né? Você pode fazer ensaio downhole ou crosshole, vários tipos de ensaios sísmicos. Chegando um pouco nos ensaios de laboratório, quando a gente fala somente de ensaio estado limite último, o que é importante no laboratório? Saber mais as características deformadas, né? Você ter limites, ter granulometria, ter umidade. Quando você tem uma obra onde você precisa saber recalques, é importante fazer ensaio de adensamento odométrico junto. Para isso, você precisa de amostra indeformada. Coleta de amostra indeformada, no mínimo, um amostrador de 4 polegadas, 100 milímetros de diâmetro, com coleta com o Shelby de pistão estacionário, pode ser acionamento mecânico hidráulico, e fazer verificação da qualidade das amostras. Então, existem testes que verificam, quer dizer, uma interpretação de ensaio de adensamento que permite avaliar a qualidade das amostras. Então, tem a proposição do Lune ou aquela adaptada pelo professor Coutinho, lá de Pernambuco. Quando a gente vai falar em ensaios de laboratório, podemos falar de ensaios edométricos, como eu já falei, eventualmente de triaxiais. Quando for fazer triaxial, é melhor fazer o adensado não drenado, com medida de pressão neutra e determinação de B na fase de adensamento. Pode-se fazer ensaios de permeabilidade também, e obviamente caracterização completa, granulometria, umidade, índice de vazios inicial, limites, teor de matéria orgânica. Parâmetros geotécnicos, tem que falar sempre dois caminhos. Estado limite último é o mais importante, a resistência. Quando a gente vai falar estado limite de serviços, nós temos que pensar em recalques também. E essa é uma tabela resumo, ela está reproduzida, foi reproduzida do procedimento, onde nós indicamos o que é essencial para fazer uma análise de estado limite último, é o cinza escuro, não sei se vocês conseguem ler. A gente tem que saber o perfil do subsolo, a gente tem que saber o teor de umidade, índice de vazios, limites, resistência ao isolamento. E nas colunas, aqui, não sei se conseguem enxergar meu mouse, deixa eu tentar marcar aqui. Então, o que a gente precisa para ter um perfil de subsolo? Ou um SPT ou CPTU. Resistência ao isolamento. Eu posso ter o VN e o CPTU. Os outros tipos de ensaio, dilatômetro, pressiômetro, eles podem ser feitos, eles são menos válidos, a qualidade do resultado é menor, então em cinza está o essencial. E para fazer análise de estado limite último de utilização, está o cinza claro. O que eu preciso para fazer um cálculo bom de recalque? Você tem que ter uma amostra boa do ensaio de adensamento. Então aqui em cima é laboratório, aqui são os ensaios de campo, e essa tabela, então, resume o tipo de ensaio mínimo que tem que ser feito e a validade de cada um. E aqui está indicado a qualidade do resultado, aqui está indicado se amostras são deformadas ou indeformadas. Acho que essa tabela tem que ser olhada com calma depois, quando vocês estiverem com o procedimento na mão. Vamos falar um pouco de planejamento de ensaios, né? A gente dividiu em 3 etapas. Essas etapas, elas não estão necessariamente ligadas às etapas formais de contratação de obra. Isso é uma coisa importante que precisa ser pensada caso a caso. Então, por exemplo, uma obra que é contratada pelo RDC, né, RDC integrado, ela tem que ter um certo nível de informação na hora de contratação. Uma obra contratada de uma forma mais convencional, pela 6118, ela tem que ser contratada de uma outra forma. Você pode ter os ensaios sendo feitos numa outra sequência. Do ponto de vista de projeto, a gente normalmente divide em 3 etapas uma campanha de investigação. Estudos de viabilidade, que é muito ligado à bibliografia, análise de fotos aéreas. Cada vez mais a gente usa o Google, que é uma ferramenta fantástica, né? Mapas, informações disponíveis, bibliografia, enfim, são estudos de escritório. Uma fase de investigação preliminar, preferencialmente durante o projeto básico, você vai caracterizar os solos, vai determinar as camadas com precisão, você vai avaliar condições hidrogeológicas relevantes,
você vai estimar propriedades geomecânicas e hidráulicas dos materiais, e você vai ter informações suficientes para o projetista poder avaliar se vale a pena remover aquela camada de solo mole ou não. Então, você não precisa ter tanta informação sobre resistência, mas você tem que saber as espessuras. E uma segunda fase de investigação complementar, você vai usar ela quando você tem outras alternativas que podem ser interessantes além da remoção do solo mole. Então, aí você precisa saber a resistência, você tem que saber as propriedades de adensamento, etc. Então, essas 3 etapas de investigação, elas são o que nós imaginamos como as adequadas para um projeto geotécnico. Então, durante a investigação preliminar, basicamente, a gente faz sondagens, a proposição é fazer sondagens da percussão SPT, principalmente quando você vai fazer uma obra de estado limite último, e você pode fazer retirada de amostras deformadas, ou usar o próprio SPT para tirar essas amostras deformadas. Quando você pensa numa rodovia que tem que ter estado limite último e a utilização, você tem que pensar numa sondagem SPT, eventualmente fazer CPTU junto, você vai tirar amostras, em função da classe da rodovia, você pode fazer geofísica ao longo do comprimento para saber como as camadas se desenvolvem ao longo do seu comprimento. Então, existe aí uma abertura grande para o projetista fazer engenharia. Então, isso aqui é uma planilha também tirada do procedimento, onde tem, para cada tipo de aterro, na fase de investigação complementar para rodovias tipo 1, o que fazer em que etapa de projeto. Aqui é a mesma coisa, não vou ler a planilha, porque acho que é mais fácil vocês olharem isso depois. O planejamento da investigação complementar em rodovias tipo 2. Acho que aqui uma informação importante, eu pulei aqui, nós colocamos um espaçamento mínimo entre furos de sondagem, né? Então, dependendo, a gente está pensando, ou nós especificamos, de pelo menos uma vertical a cada 250 metros, porque isso depende do tamanho do teu bolsão. Então, se você tem um bolsão muito comprido, você vai colocar mais sondagens, mas pelo menos um a cada 250 metros. E quando o aterro é mais baixo, um aterro classe 3, um aterro baixo, você pode passar mais essas investigações. Quando o aterro é mais alto, você faz furos a cada 250 metros e coleta de amostras no SPT a cada 2 metros, VN a cada 2 metros, enfim, essa tabela ela precisa ser analisada, olhada com cuidado. Vamos falar um pouquinho do tipos de solução. O tipo de solução mais usual de solo mole, né, é a substituição de solo mole. Ela foi muito mal utilizada no passado, mas é uma solução muito prática quando você tem bolsões de solo mole não muito profundos. Substituição total ou parcial também funciona bem. A próxima etapa são bermas de equilíbrio. O próximo tipo de tratamento é você faz tratamentos para ganhar resistência e acelerar recalques. Então, construção por etapas, pré-carregamento, drenagem vertical com subcarga temporária, consolidação a vácuo, reforço do aterro com gel sintético. Aí depois passamos com outro tipo de solução, que é a inserção de inclusões rígidas ou semi-rígidas, que pode ser colunas de brita areia, colunas de brita encamisadas com gel sintético, como a gente falou lá atrás, colunas de solo cimento, tipo Deep Soil Mixing, colunas CCP. Certamente vão surgir outros tipos de tratamentos, existem outros tipos de tratamentos, mas eles acabam sendo sempre um aglomerante que trata o terreno. Aterros leves, aí tem vários tipos de solução de aterros leves e aterros estaqueados. Acho que esses são os tipos de solução mais simples. Além do óbvio que é uma obra de arte, mas ela não é tratada aqui. O que é importante estudar em aterros de encontro de ponte? A sequência construtiva é fundamental. Além da estabilidade lateral do aterro sobre solo mole usual, você tem a estabilidade longitudinal em direção à obra. Você pode usar placa ou laje de aproximação.
você tem que avaliar o empuxo lateral nas estacas, se você for construir o teu aterro depois da obra ou se o solo demorar muito para adensar. Vou falar um pouquinho de instrumentação e acompanhamento de obras. Né, o importante é você verificar, por exemplo, quanto tempo você vai deixar a tua sobrecarga temporária em cima do aterro. Você no projeto faz uma conta, faz uma estimativa, mas o ideal é que você instrumente e acompanhe isso para verificar se está na hora de tirar essa sobrecarga ou não. Existem formas de você avaliar, por exemplo, uma certa porcentagem de adensamento, o método de Azaoka é um deles. Você pode monitorar pressões geradas durante a construção e ver como elas estão se dissipando. Você pode acompanhar efeitos de deslocamentos horizontais provocados por um aterro, por exemplo, com um inclinômetro. Você monitora a estabilidade de obras em casos críticos, você verifica a adequação de um método construtivo. Então, essas são as funções aí da instrumentação e de acompanhamento de obras. O que é importante para que tipos de instrumentos, que tipos de ferramentas são usadas para instrumentar uma obra? A gente tem que ter normalmente uma referência de nível, que é uma referência de nível instalada, ou um morro próximo que certamente não vai sofrer movimentações. Você pode ter pinos de recalque em estruturas, marcos de superficiais no terreno, placas de recalque dentro do terreno. Você pode ter um perfilômetro. O perfilômetro é como se fosse um inclinômetro, só que ele mede deslocamentos ao longo de uma linha instalada horizontalmente. Você, ao longo dessa linha, consegue medir os recalques. Você tem extensômetros magnéticos verticais e horizontais, que são sensores magnéticos instalados ao longo de uma tubulação, e eu passo o sensor e verifico o que aconteceu com esses pontos magnéticos. Você pode ter um inclinômetro, que é o Rolls Royce da medida de deslocamento horizontal ao longo da profundidade. Você tem pesômetros elétricos que medem pequenas variações de volume. Então, quando a gente fala em solo mole, o ideal é que se fale em pesômetro elétrico. Você tem pesômetros Casagrande, que precisam de volumes de água maior para ter uma resposta. Então, normalmente, você precisa de solos mais permeáveis. E o indicador de nível d'água, que é parecido com o Casagrande, só que ele é perfurado ao longo de todo o comprimento. Quando a gente vai falar de instrumentação, a questão é o que e como instrumentar e com que frequência. Então, quando você tem um aterro classe 1, perto de uma obra de arte, a recomendação nossa agora nesse procedimento tem que ser instrumentada a obra. Se a tua obra foi construída antes do aterro, você tem que monitorar bem a fundação para que isso não gere empuxos. Os empuxos na fundação não danifiquem a tua estrutura. Quando você fala de um aterro classe 2, então um aterro alto, você precisa instrumentar pelo menos a cada 250 metros. Você tem que ter uma seção instrumentada, monitorada. Quando você vai falar de uma rodovia tipo 2, que é condicionada por recalques também. E um aterro classe 3, que é um aterro mais baixo, a ideia é que também se monitore, quando o recalque é importante, a cada 250 metros. Por que não espaçar mais um aterro mais baixo? Então, mas imagine o seguinte, um aterro que tenha 3 metros numa grande extensão, eu colocar a monitoração a cada meio quilômetro é alguma coisa que vale pouco. Então, 250 metros foi o número que a gente achou interessante e compatível com a bibliografia internacional. Embaixo tem aqui o comentário sobre os aterros em encontros de ponte. Então, quando você tem algum risco de forças horizontais nas estacas, coloque pelo menos um inclinômetro por encontro. Frequência de leituras, né? Então, quando você está durante a execução do aterro, faça leitura diárias, ou pelo menos uma durante cada camada de aterro. Depois que você concluiu o seu aterro e você está deixando, por exemplo, uma sobrecarga temporária, pelo menos uma leitura semanal para você poder avaliar como os recalques se desenvolvem ao longo do tempo. Ou o projetista pode colocar alguma coisa diferente. Se ele tem um aterro que vai recalcar muito rápido, talvez uma leitura semanal seja pouco. Então, o projetista tem, obviamente, sempre a possibilidade de alterar essas recomendações. E depois que você tirou a sobrecarga, você pode ler, por exemplo, a cada 15 dias, ou o projetista definir uma outra frequência. Análise de resultados, de nada serve instrumentação se a gente não analisar elas. Então, isso a gente vê às vezes acontecendo.
você tem um monte de dados de instrumentação e ninguém olha. Então, ela precisa ser analisada à luz dos objetivos daquela instrumentação. Então, quando você tem um aterro de pré-carga, a instrumentação normalmente é feita para ter uma ferramenta de decisão de retirada da pré-carga. Quando você tem uma situação potencialmente crítica, você tem que analisar o inclinômetro para que se garante que aquele deslocamento horizontal não danifica as suas estacas. E quando você vai usar a ferramenta de retirada de pré-carga, você pode avaliar, por exemplo, a porcentagem de adensamento através de uma metodologia consagrada. O ASAOCA é uma das formas mais conhecidas de se avaliar a porcentagem de adensamento. Luiz Guilherme, eu não sei se eu corri demais dessa vez ou se eu estou dentro do cronograma. Eu acho que foi em cima, Werner. Muito obrigado aí pelas suas considerações, aí, pela apresentação, muito objetivas, e acho que abraçou tudo o que foi tratado nesses meses de trabalho que nós tivemos junto. Eu queria agora no final, já fizemos as duas apresentações propostas, eu queria agora no final reafirmar que aqui o objetivo é apresentar as propostas, não é um momento agora da gente discutir, a gente vai abrir consulta pública os normativos, né, para que a comunidade técnica tenha acesso ao procedimento, leia, critique, faça sugestões, críticas, e eventualmente a gente terá no futuro um outro espaço para discussões. Eu queria aqui, antes de terminar o evento, esse nosso bate-papo, abrir a palavra e já de pronto agradecer fortemente os nossos consultores, e eu gostaria de abrir a palavra para eles e inicialmente, doutor Luiz Guilherme, se você quiser falar alguma coisa, comentar, fique à disposição, a palavra é sua. Oi, Luiz Guilherme, acho que pelo menos hoje nós temos 76 ou mais pessoas que sabem, passam a saber de uma maneira mais clara que existem dois Luiz Guilhermes de Mello com nome exatamente igual, né? Olha, eu queria só, no fundo, repetir em síntese, toda... O Werner falou duas vezes, quer dizer assim, fizemos um esforço conjunto, junto com o Ernesto Preusler, com o Fernando Schneid, com o Enio Palmeira e com o Edgar Odebrecht, de atualizar essas duas diretrizes do DENIT num equilíbrio bastante discutido e, acredito eu, bastante importante entre academia e prática. Vocês têm, o DENIT tem, em nome do Brasil, desafios importantes do Oiapoque ao Chuí, portanto, numa diversidade de situações, de contextuações e tudo, que é muito importante perseguir um equilíbrio saudável entre academia e prática. E ter trabalhado sob sua gestão nesse grupo é trabalhar no Dream Team do basquete americano, quando ganhou as Olimpíadas. Então, no fundo, é o que você falou. Sem dúvida nenhuma, vão existir perguntas, debates. Acredito que todos os assuntos nós temos uma visão, mas ela não é um assunto fechado. Os debates, quando recebidos, os comentários vão ser debatidos e vão ser amadurecidos para que adequações eventuais sejam feitas dentro do espírito que a gente está trabalhando esse semestre todo passado e esse começo desse ano. Perfeito. Muito obrigado, doutor Luiz Guilherme. Realmente é uma honra ter você aí no grupo. Doutor Fernando Schneid, algumas palavras finais? Pessoal, bom dia. O Werner, de fato, fez um trabalho muito bom ao descrever os aspectos fundamentais daquilo que foi proposto, e eu gostaria de fazer alguns comentários muito breves. O primeiro deles é ressaltar o aspecto de que a norma tem, um lado, uma faceta de continuidade e uma faceta de modernidade ou de atualização.
A gente não tentou reinventar a roda, tentou manter ao máximo aquilo que já é uma tradição e uma cultura em projetos de aterros sobre solos moles e no uso de geossintéticos, e nós partimos então da norma já existente no sentido de atualizá-la. Acho que isso é uma questão importante de ser mencionada, né? A ideia foi sempre estabelecer critérios muito claros, muito objetivos e muito transparentes, né, para que a comunidade geotécnica possa utilizá-los, e esses critérios eles têm, de um lado, um caráter bem prescritivo e, de outro lado, ele dá alguma liberdade ao projetista. Eu acho que esse é um equilíbrio que a gente procurou, né? O caráter prescritivo, no sentido de ter critérios mínimos, condições mínimas que devem ser atendidas, e por outro lado, essa liberdade do projetista, o projetista entendendo que o Brasil é um país muito diferente, a diversidade regional, etc., impõe algum nível de liberdade. Então, a gente tentou buscar esse equilíbrio. E, claro, o fundamental, assim como ressaltado por todos que me antecederam, é a consulta pública. A consulta pública agora que vai expor as nossas ideias à comunidade. Nós já passamos por essas rodadas internamente ao grupo de trabalho e com o DENIT, mas é muito importante que quem trabalhe na área agora dê o seu feedback para a gente poder fazer o ajuste fino desta cultura e destas prescrições normativas que a gente propôs. Apenas isso. Muito obrigado, doutor Fernando. Passo aqui a opção do professor doutor Enio Palmeira. Algumas palavras, professor? Bom dia a todos, inicialmente. Eu vou reiterar o que foi dito anteriormente pelos colegas, e realmente vai ser muito importante aí a participação da comunidade, né, dando sugestões e criticando pontos. Isso certamente vai enriquecer bastante o documento que foi preparado, né? Tem dúvida a contribuição de vários colegas aí do grupo, uma contribuição importantíssima dos engenheiros do DENIT, né, que, como o engenheiro Werner falou, traz às vezes a gente um pouco para o chão, né, para mostrar que isso aqui eventualmente se aplica no sul, mas não vai funcionar muito lá no norte ou no nordeste. Então isso foi muito importante, na minha opinião, também para o grupo. Agora é aguardar as sugestões, né, espero que no final nós consigamos um documento realmente importante para a engenharia brasileira. Obrigado. Obrigado, professor Enio. Doutor Edgar, palavras finais? Bom dia, só queria cumprimentar a todos, e realmente eu acho que a norma ela veio a atualizar principalmente a parte de investigação de campo e instrumentação de obras sobre solos moles, que hoje já é prática corrente. Nós temos grandes quantidades de empresas que proporcionam a execução desses ensaios, então nós podemos ter obras mais instrumentadas, melhor entendidas aí com relação à parte da investigação geotécnica. E, claro, vamos aguardar aí os comentários. Era isso. Obrigado. Obrigado, doutor Edgar. Eu acho que o Werner já falou muito, mas, doutor Werner, se você quiser fechar, fica à vontade. A palavra é sua. Eu tive a sorte de trabalhar com um time, como você colocou, quase, acho que o Luiz Guilherme falou, né? Quase que um dream team da geotecnia. Então eu fico feliz em poder ser o porta-voz deles, né? Ter trabalhado com a equipe do DENIT, que a gente se pegou aí um pouco, né? Acho que foram alguns meses de vai e volta bastante intensos, né? Planilhas e comentários para cá e para lá. Mas acho que o produto final vai ser bem avaliado aí pela comunidade. Acho que foi uma coisa um trabalho muito diferente de tocar um projeto. Foi esse trabalho, foi muito, muito interessante. Então, eu agradeço a oportunidade que o DENIT deu para a gente trabalhar nesse assunto. Bom, nós que agradecemos. O DENIT se sente honrado aí pela disponibilidade dos consultores. Antes de fazer o meu fechamento, Rogério Calazans, como coordenador-geral do IPR. Sem muita coisa para complementar, né? Queria agradecer os consultores, toda a equipe do DENIT que trabalhou nisso aí. E agora vamos para a próxima etapa, a consulta pública, para a gente poder coletar mais informações, mais sugestões para enriquecer ainda mais o trabalho. Obrigado.
Obrigado, Rogério. E só para fechar, então, de novo, agradecer a todo mundo. É um trabalho de alguns meses, né? A gente vem desde o ano passado discutindo o normativo, os normativos, com os consultores. Agradeço bastante, então, a equipe técnica. O Dr. Rodrigo Portal também quer colocar a palavra aí como coordenador geral de projetos. Ele que vai usar as normas. Bom dia a todos. Mas também para complementar aí a fala do Calazans, agradecer a todos os consultores, e em especial a minha equipe aqui, que trabalhou junto. E além de analisar os projetos aqui, eles sempre tinham tempo para parar, para discutir os normativos aí, que eles vão até ser os principais consumidores, né, futuramente. Então, eu queria deixar aqui esses agradecimentos aí. Obrigado, Rodrigo. De fato, as duas coordenações gerais, tanto a de projeto como a do Instituto de Pesquisas, do IPR, foram fundamentais aí na elaboração das discussões, né, das tratativas com os consultores. Nós temos técnicos muito conhecedores do tema, né, e não preciso aqui comentar, né, nós temos técnicos doutores no assunto, então é importante que esse trabalho foi um trabalho feito em conjunto com os consultores, junto com os servidores do DENIT, para que a gente tenha melhores projetos, melhores empreendimentos na infraestrutura rodoviária brasileira, e que isso possa ter um alcance o máximo possível na engenharia nacional, não só nas obras do DENIT, mas também em outras obras que não são de responsabilidade do departamento. Então, aqui eu queria fazer o fechamento, agradecer novamente a todos, avisar que os normativos estarão em consulta pública logo em seguida, e críticas, sugestões, comentários, dúvidas, estaremos à disposição aqui com a equipe do Instituto de Pesquisa e da área de projetos, para que a gente possa esclarecer e trazer, né, posteriormente, um normativo de qualidade para a comunidade técnica. Eu fico aqui, então, agradecendo a todos, um grande abraço a todos, e eu considero, então, o nosso webinar finalizado. Um abraço a todos, então, um abraço Rogério e um abraço Rodrigo, viu? Eu queria também, pessoalmente, agradecer o apoio da equipe do Rodrigo e toda a interface com você, Rogério. Abração. Abraço, obrigado. Rogério. Abraço, obrigado. Até mais. Bom dia, abraço a todos. Bom dia.